Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula da formação em consultoria de RH. Me digam se estão me ouvindo, digitem aqui. Não? Ah, então espera. Estão me ouvindo? Agora eu tirei o microfone. Ai, gente, está um microfone todo maravilhoso aqui para vocês me ouvirem melhor, não funcionou. Sejam bem-vindos, então. Deixa eu ir admitindo o pessoal que está entrando aqui ainda. Boa noite, obrigada pela compreensão de terem aguardado para a gente ter a nossa aula hoje. Estava aqui com a minha câmera fechada. Gente, eu sou sagitariana, vocês não sabem, mas eu sou sagitariana, louca de debochada. E eu estava só olhando as carinhas de vocês entrando no susto aqui na webcam. E sorrindo rapidamente assim que viram que a câmera abriu, né? Corrigindo postura, corrigindo essa carinha, né? Tô de olho em vocês. Muito legal. Bom, bora lá para a nossa segunda aula, então. Gente, hoje... Ai, meu Deus, quem cantou? Deixa eu... Pronto. Acho que está todo mundo silenciado. Essa segunda aula hoje, ela tem o intuito de, na verdade, assim, ó, essa é uma dica. O que eu vou ensinar para vocês hoje é tudo que eu queria ter aprendido lá no início, teria me poupado muito tempo. E é uma dificuldade muito grande que a gente acaba tendo como profissional de RH, que é basicamente a gente transformar os nossos serviços em soluções para o cliente. E eu vou explicar um pouco mais disso para vocês agora. Tem algumas coisas sobre a aula passada que eu esqueci de falar que eu quero retomar. Uma delas é, que me perguntaram depois até, dentro das ferramentas que a gente precisa lá, que eu falei sobre notebook, que eu falei sobre, enfim, algumas coisas, vocês também precisam tomar uma decisão de abrir um CNPJ, né, pessoal? Então, vocês vão ter que definir se vocês vão começar com uma MEI, né? Se vocês vão partir direto para CNPJ, já vou dar o meu caso, tá? Eu comecei como MEI, até porque eu não tinha muita ideia de... Deixa eu ver o que está rolando no chat aqui. Eu não tinha muita ideia do meu faturamento, do que eu ia faturar, né? De fato, como é que seria isso. Mas eu sabia que eu tinha que emitir nota para um primeiro cliente que eu tinha que emitir nota. Então, eu decidi iniciar por MEI, passei, eu acho que 2020... boa parte de 2019 como MEI, e 2020, então, agora para 2021, eu estou passando pelo processo de transformação dessa MEI em CNPJ. Porque algumas empresas não abrem mão de você emitir nota de fato, nota fiscal certinha. Algumas empresas não estão nem aí para isso, você não precisa mandar nada, elas só te fazem uma transferência todo mês. Depende muito do padrão da empresa e de como ela atua. Mas você precisa estar pronto, porque muitas vezes, quando a gente for falar de precificação, você já vai emitir uma nota logo no início do trabalho. Então, dependendo da velocidade que você for conseguir clientes, é bom que você já comece a se organizar em termos de MEI. Fiquem atentos também aonde vocês vão fazer essa MEI, porque tudo, vou ser bem sincera para vocês, tá? Fazer a MEI em si é gratuito, tá? Mas eu fiz pelo portal do empreendedor agora, não lembro, posso passar o link para vocês, que aí eles cobram, acho que uma taxa de 1,99, alguma coisa assim, e eles te enviam tudo pronto, assim, já tudo criado, cartão CNPJ pronto, com todas as DARFs para pagar,
todas as contribuições de INSS também. Então, eu achei mais simples fazer por lá, mas, teoricamente, é gratuito, tá? A Rosana tem um CNPJ com sociedade, porém, dificilmente uso. Até porque eu mudo o preço de contrato por causa dos impostos. Exatamente. Tem toda uma questão também, depois desse CNPJ criado, vocês vão ter que entender como funciona gerar nota dentro do município de vocês, tá? Cada município tem um processo diferente para emissão de notas, mas obviamente que depois do CNPJ criado, você vai ter que ir até a prefeitura, pegar um alvará, mesmo que você não tenha um endereço comercial, né, um escritório. Eu usei o meu endereço residencial para fazer o meu alvará de localização, e a partir disso, então, eu consegui, através do governo, eu acho, do site do governo, do Cefaz aqui do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Fazenda, eu consigo emitir notas fiscais sem ter que pagar um certificado digital para isso, porque o encaminhamento comum é que você compre um certificado digital para fazer a emissão dessas notas. Mas como o teto de emissão das notas fiscais sem o certificado aqui no Rio Grande do Sul me atende, eu continuo emitindo notas dessa forma. Só que cada município tem uma forma de atuar, cada estado tem uma forma de atuar. Então, depois desse CNPJ meio criado, vocês vão ter que se orientar na prefeitura lá para que vocês consigam, então, esse alvará de autorização e depois, de fato, consigam aí ou comprar um certificado, que eu acho que tem a venda nos Correios ou em outros sites, né? Ou então conseguir através do site dos estados, tá? Alguém comentou comigo uma vez que o tipo de serviço prestado não entraria como MEI. Entra como MEI, sim. Eu até posso dar uma olhada, eu posso enviar o meu cartão CNPJ para vocês, se vocês quiserem seguir os mesmos serviços. O meu serviço entra, acho que como desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de alguma coisa. Eu vou dar uma olhada lá e envio para vocês. Só então para fechar os assuntos da primeira aula, tá? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui. Olha quanta gente linda nesse Trello. Gente, eu tô chocada, apenas chocada com o tanto de profissional foda que tem nessa turma. Eu tô muito orgulhosa de ter vocês aqui e de conhecer melhor vocês, de conhecer mais essa trajetória, de saber com que vocês querem atuar. Tem profissionais com soluções muito diferentes aqui, isso é muito bacana. Era exatamente o que eu queria, o que eu precisava, e é o que a gente vai trabalhar mais agora. Então, olha aqui, ó. Temos uma turma muito foda. Quem não fez ainda, por favor, trate de fazer, porque eu ainda não fiz o cheque, mas farei em breve, tá? Se tiver Sebrae, tem gente pedindo para entrar. É da curso gratuito para abrir. Deixa eu admitir o pessoal que está entrando. Tem mais gente entrando. Pessoal que chegou agora, boa noite. Silencie o seu microfone, por favor. E não começamos a aula ainda, tá? Estava só falando de um aspecto técnico que vocês podem assistir na gravação depois, tá? Ó, o pessoal já até botou CNAE ali, a Jaque já nos ajudou. É bem isso esse CNAE que eu uso mesmo. Treinamento e desenvolvimento profissional está ali no chat, pessoal, se vocês quiserem anotar para utilizar no de vocês. Vamos para a nossa aula, então. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para a questão de abordagem de cliente, precificação, e a gente vai começar a falar sobre isso na semana que vem. Por quê, gente? Porque antes da gente começar a fazer isso, a gente precisa adequar o nosso formato de comunicação com esses clientes, para que a gente consiga fazer a melhor abordagem de fato, tá? Então, por isso que a aula de hoje é exatamente isso. Como que a gente transforma os nossos serviços em soluções? Como é que a gente vai adequar a nossa comunicação para atrair esse cliente, tá? Já vou explicar mais para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Vamos lá, aqui.
estão vendo a minha tela, né? O que esse cliente busca, então? Essa é uma resposta que a gente precisa entender muito, que esse cliente, ele nunca vai buscar uma consultoria, ele nunca vai acordar de manhã e vai pensar, preciso de uma consultoria, né? Ou do nada, preciso fazer um treinamento, principalmente se ele não conhece muito o que um RH pode oferecer para ele. Normalmente, a demanda pelo nosso trabalho começa pela identificação de algum problema que ele tenha na empresa, tá? Então, eu estou com algum problema dentro da empresa que eu não sei como resolver. E aí, dentro disso, ele começa a buscar soluções para esse problema, né? O que eu posso fazer para solucionar esses problemas? E é nesse momento que a gente precisa conseguir transformar o nosso serviço, né? Os serviços que a gente escolheu trabalhar como soluções para os problemas que esse cliente está buscando, porque como diz aquela frase, o cliente não quer contratar uma consultoria, ele quer contratar o resultado que uma consultoria pode trazer. E o resultado, normalmente, é solucionar alguma questão, algum impasse que ele tem internamente que ele não conseguiu resolver. E aí entra o nosso trabalho. Lembrando, então, retomando, quem são esses clientes? Empresas de pequeno, médio e grande porte, startups, profissionais em busca de recolocação ou em transição de carreira, ou profissionais que estão buscando o crescimento de carreira. Todos esses profissionais, todos esses clientes estão enfrentando algum dilema. E isso até porque se eles conseguissem resolver todas as questões sozinhos, eles não iam pensar em procurar uma solução externa. Ou muitas vezes eles não sabem que nós podemos ser uma solução. Por isso que a gente precisa transformar tudo que a gente faz em uma solução para o que ele está vivenciando. Porque no momento que ele causa identificação, que a gente consegue se identificar, que ele consegue se ver nessa solução que a gente oferece, ver o problema dele resolvido através disso, é o momento que ele vai nos chamar para fazer uma proposta de consultoria. Por que eu também trago essa tradução? Porque muita gente me pediu ao longo da semana um modelo de abordagem do cliente para enviar o seu portfólio de trabalho, para enviar a apresentação dos seus serviços. Só que o que a gente precisa entender é que se eu entregar para vocês, e não é isso, vocês sabem que eu não trabalho dessa forma, se eu entregar um modelo de abordagem padrão para vocês, e vocês simplesmente enviarem o portfólio para o cliente, vocês vão ficar esquecidos dentro da caixa de e-mail. Existe uma estrutura específica de e-mail que precisa ser construída para chamar a atenção desse cliente para o seu trabalho. Então, você não vai fazer uma única abordagem desse cliente dizendo título do e-mail, consultoria, oferta de serviços de consultoria de RH. Boa tarde, eu sou profissional tal, tenho tal trajetória, tenho tais serviços, esse é meu portfólio. Beleza, ele vai olhar ali, vai ser mais uma, não vai fazer sentido para ele, entende? Então, até no momento de abordagem, a gente vai fazer várias abordagens. E isso tudo eu vou ensinar para vocês. Existem várias abordagens que a gente vai fazer até o momento que uma delas vai fazer sentido para esse cliente, vai conectar com algum problema que ele esteja enfrentando. E para isso, eu não posso entregar um modelo pronto, eu preciso ensinar vocês a construir essas abordagens. E aí entra uma aula que eu entendi que seria importante a gente adicionar nessa formação, que é uma aula de copywriting, que é basicamente a gente conseguir fazer uma escrita atrativa para chamar a atenção desse cliente. Isso inclui fazer um título de e-mail atrativo, escrever, estruturar a escrita desse e-mail da forma correta, abordando temas diferentes e não só a sua apresentação pessoal, para que isso conecte com o cliente e ele tenha vontade de abrir esse e-mail, ele veja em você uma solução para o que ele está buscando, tá? Então, essa é uma aula que foi adicionada a essa formação e que vai fazer toda a diferença. Tanto se você for fazer a abordagem por e-mail, quanto se você for criar conteúdo também para suas redes sociais. Não importa a abordagem, se ela for ativa,
reativa ou se você for escolher ligar para o cliente, se essa for uma opção. Você precisa fazer isso de forma que isso chame a atenção e não pareça só mais um e-mail lá na caixa de entrada dele. Então, por exemplo, se você escolheu trabalhar oferecendo um diagnóstico organizacional, o que um diagnóstico organizacional soluciona? Né? Qual é o problema do cliente que um diagnóstico organizacional soluciona? Quem precisa de dados, de mais dados para embasar as ações e decisões da empresa? Quem está enfrentando problemas com os colaboradores da equipe? Quem está fazendo ações que não estão gerando resultado dentro da empresa? Está fazendo algum investimento sem retorno? Falta de compreensão sobre a opinião dos colaboradores em relação à empresa? Falta de conhecimento sobre os gaps dessa empresa, o que ela precisa melhorar. Então, tudo isso um diagnóstico organizacional soluciona. Então, quando você for fazer abordagem, quando você for criar conteúdo, quando você for criar portfólio de trabalho, você precisa dizer que você soluciona essas questões. Porque aonde é que a gente vai causar a identificação? É dizendo que a gente faz diagnóstico organizacional? Ele não sabe o que é um diagnóstico ou nem como um diagnóstico pode ajudar ele. Mas ele sabe que ele está enfrentando problemas com os colaboradores e com a equipe. Ele sabe que ele está fazendo um monte de investimento que não está dando retorno nenhum. Ele sabe que as ações que estão sendo feitas, todo o movimento que está sendo feito não está resolvendo o problema dele com as pessoas. Ou mesmo que ele nem sabe quais são os problemas que a empresa está enfrentando. Disso ele tem consciência e ele não sabe como resolver. Então, a gente precisa, como profissional de RH, dizer, olha, para esse problema que você está enfrentando, eu posso fazer um diagnóstico para te ajudar com isso. Então, quando a gente for fazer a abordagem, né, isso pensando numa estrutura de e-mail, quando a gente for estudar copywriting disso, a gente começa uma abordagem ou conteúdo dizendo assim, você já, por exemplo, que seria um título atrativo, você já fez vários investimentos nas equipes e não obteve retorno, você está fazendo várias ações que não geraram resultado ainda, ou então a gente faz assim um título que diga, está enfrentando problemas com a sua equipe? Aí você aborda um pouco desse tema no e-mail e depois você entra dizendo como você pode solucionar. E aí o como são os serviços? Através de um treinamento, através de um processo seletivo, através de um desenvolvimento de liderança. Então, essa é a estrutura. Você aborda o problema, mostra que você conhece esse problema e oferece a solução para esse problema que é o seu serviço. Então, essa é a melhor estrutura de abordagem para o cliente, é a que mais conecta. E esses problemas todos, vocês vão ver que eu criei aqui soluções para cada um dos serviços, tá? Com uma forma de exercitar isso. É só isso que um recrutamento e seleção para empresas resolve? Falta de atratividade de talentos, alta rotatividade, pouca assertividade no processo? Não, vocês podem estar agora processando assim, nossa, mas um recrutamento e seleção ajuda nisso, resolve aquilo. Então, vocês precisam começar a processar todos os serviços de vocês como soluções e pensar nisso. Qual é o problema do meu cliente que eu consigo resolver através dos meus serviços? Porque isso também, além da abordagem em si, ativa ou reativa, também é importante no momento quando a gente vai se reunir com esse cliente. Porque quando a estratégia de reunião com o cliente não é você chegar com um monte de coisa pronta, um portfólio pronto, jogar na mesa e dizer eu faço isso. Você não apresenta nada até você ouvir 100% do cliente, do como está a empresa, dos problemas que ele está enfrentando, do que está acontecendo. E aí você já tem que começar, conforme ele for falando o que está acontecendo nessa empresa, você já tem que ir processando quais serviços seus, né, de RH você pode oferecer para solucionar aquelas questões. Então, nesse caso, talvez ele te chame para uma reunião, ou talvez ele esteja vivendo um processo de alta rotatividade na empresa, ou ele está abrindo vagas dentro da empresa dele,
e não está conseguindo atrair candidatos bacanas para essas oportunidades. Poxa, eu estou aqui abrindo vaga, estou divulgando em 500 mil sites, eu não estou achando a pessoa certa. Se nesse momento que ele está com essa dificuldade na empresa, chega lá uma abordagem sua, um conteúdo seu, um e-mail seu dizendo, tá com problema de atrair talentos certos para sua empresa, aí ele vai olhar, nossa, tô com dificuldade mesmo, vou abrir esse e-mail, vou olhar esse conteúdo, vou ver o que essa pessoa tem para dizer. Então, tudo a gente precisa processar, cada problema que ele está enfrentando. E a gente que já trabalhou em empresa, ou mesmo quem não trabalhou, a gente sabe os problemas que as empresas enfrentam. A gente só precisa conseguir transformar todos esses problemas em serviços nossos, né? Então, seguindo aqui, se você trabalha com recolocação profissional, você vai solucionar que tipo de coisas? Uma dificuldade que um profissional esteja tendo em elaborar um currículo. Então, se você faz lá um título chamando, né? Você faz uma chamada, que a gente fala isso dessa forma em copywriting, né? Você faz uma chamada dizendo, tá com dificuldade de elaborar seu currículo? Se eu tiver com dificuldade, eu vou clicar nesse link, eu vou clicar nesse e-mail, né? Recolocação profissional também pode ser uma pessoa que está enfrentando pouca convocação para entrevistas, ela não está sendo chamada para entrevistas. Ou então ela está sendo chamada para entrevista, mas ela não está conseguindo sim dela por algum motivo. Esse perfil não está sendo atrativo para a empresa, a ponto dela ser selecionada. Ou então ela está precisando de um posicionamento na carreira dela, porque ela está perdida, ou ela quer uma orientação para fazer uma transição, ela quer sair de uma carreira comercial para ir para uma carreira de RH, e aí você entra com esse serviço para solucionar um problema que ela está enfrentando, tá? Então, uma avaliação de perfil, eu vi que vocês falaram muito, né, sobre a questão da formação em analista de perfil comportamental, que é bem importante. O que uma avaliação de perfil soluciona? Um profissional que está vivendo uma estagnação na carreira profissional, que ele não sabe como crescer dentro dessa carreira. Talvez alguém que esteja enfrentando problemas de relacionamento, que não está conseguindo se relacionar bem com o outro, com um colega, com um chefe. A gente sabe que autoconhecimento ajuda muito a gente a se relacionar, a entender que existem pessoas diferentes e que cada um funciona de uma forma. Pode ser algum bloqueio interno que impede a evolução desse colaborador. Hoje, por exemplo, eu fiz uma devolutiva de avaliação de perfil de um supervisor de produção que tem um problema muito grande relacionado à comunicação. E ele tem um bloqueio muito grande no que se refere, ele não consegue identificar da onde vem esse bloqueio ou por que ele não consegue desenvolver o comunicador. A avaliação de perfil vem para isso. Então, ele sabe que ele tem esse bloqueio interno com comunicação. Se eu chegar dizendo, olha, você está enfrentando bloqueio interno, posso te ajudar com uma avaliação de perfil. Nossa, é isso que eu preciso. E eu nem sabia que era isso que eu precisava, né? Talvez uma avaliação de perfil resolva uma insegurança que o colaborador tenha na hora de agir, pode ajudar num direcionamento de carreira. Você pode oferecer pacotes de avaliação de perfil para empresas, para fazer gestão comportamental. Eu passei por esse processo, é muito bacana, de aplicar teste de avaliação de perfil numa equipe inteira e você conseguir, dentro dessa equipe, identificar diferentes perfis e fazer o desenvolvimento dessa equipe através disso, respeitando as diferenças, talvez redirecionando esse profissional para atividades com as quais ele se identifique mais. Você pode incluir a avaliação de perfil também para oferecer uma maior assertividade no processo seletivo, porque você consegue prever, muito além do conhecimento técnico, também como ele vai se comportar dentro da empresa, que é um dos motivos que causa menor assertividade, eu diria, nos processos seletivos, né? A gente não consegue prever comportamento. Então, o cara foi fantástico na entrevista, chega lá na empresa, nossa, ele faz uma coisa horrorosa, ou ele não é flexível, ou ele não sabe se comunicar, ou ele é muito introspectivo. Então, são coisas que a gente consegue antecipar com a avaliação de perfil e fazer o desenvolvimento, então, de equipes inteiras, né? Se você está pensando em trabalhar com treinamento para equipes, oferecer treinamentos para a empresa, o que um treinamento soluciona? Então, a partir de hoje, façam esse exercício.
Se eu oferecer um treinamento, beleza, por que o meu cliente precisa de um treinamento? Que resultado que esse treinamento vai gerar? Ah, eu posso ajudar ele a estimular as equipes a compartilhar mais conhecimento, né? Definir multiplicadores internos que tenham muito conhecimento, prepará-los para que eles façam a formação de novos colaboradores. Pode ajudar num baixo engajamento da equipe, pode melhorar a produtividade. Esse aqui conecta muito também. Você pode dizer que, dependendo do treinamento que for aplicado, você pode reduzir erros no processo que estão acontecendo, reduzir retrabalho, pode melhorar resultados se você ensinar, talvez, ou desenvolver uma competência que seja importante para essa empresa ter mais resultado e solucionar problemas de relacionamento operacionais. Então, é isso aqui que o cliente está buscando, não é um treinamento. Ele vai descobrir que ele consegue resolver todos esses problemas aqui através de um treinamento, porque isso é o que a gente vai dizer. Ele está procurando qualquer solução para resolver isso aqui. Quem oferecer uma solução, ele vai contratar. Então, temos que ser nós a oferecer um treinamento para ele conseguir ter esse resultado. Se a gente trabalha com desenvolvimento de liderança, a gente vai oferecer soluções para quem está com problemas de uma gestão ineficaz, para quem está com problema na comunicação organizacional, para quem precisa aumentar a performance dessa equipe, reduzir rotatividade, porque a gente sabe que lideranças tóxicas fazem com que os talentos saiam das empresas, vai fazer aumentar resultados. Se a gente consegue preparar um líder para ele trabalhar com metas, para ele suportar mais pressão, para ele ser mais resiliente nessa atuação, então ele consegue gerar mais resultados também, né? Se a gente quiser trabalhar só com descrições de cargo, essa é clássica, né? Ninguém vai procurar descrição de cargo, ninguém vai chegar lá no Google, em lugar nenhum, e vai procurar preciso de um consultor que faça descrições de cargo. Ele nem sabe para que serve descrição de cargo. Agora, ele pode estar sabendo lá como gestor, esse cliente, né, que ele está com falta de processo estruturado, que está tudo uma bagunça dentro da empresa, que quando o colaborador entra, ele não sabe o que ele precisa fazer, ele fica perdido, ele pode estar enfrentando problema com uma disfunção, uma classificação errada na nomenclatura de cargo, que pode, inclusive, estar gerando problema trabalhista. Ele pode estar precisando identificar que tarefas e competências são necessárias para desenvolver essas equipes, ele não sabe como fazer isso. Vocês sabem que lá no primeiro passo a gente consegue fazer tudo isso através da criação da descrição de cargo. Pode ser que tenha muita tarefa duplicada dentro da empresa, duas pessoas fazendo a mesma coisa, ou que as tarefas não estejam organizadas ou não tem responsáveis. Se ele identifica que ele está com esses problemas, a gente vai lá e explica para ele que podemos solucionar tudo isso através de uma descrição de cargo. A implantação de cargos e salários em si, esse eu acho que é o serviço que todo mundo mais ou menos sabe, de fato, a importância da gente ter, de oferecer isso para os colaboradores, de ter isso dentro da empresa, né? Por quê? A gente reduz perda de colaboradores para o mercado, para os concorrentes, quando a gente tem um plano adequado. Principalmente, tá? Quem está enfrentando... Eu estou com um cliente de consultoria que está enfrentando esse problema, ele está com diversas reclamações trabalhistas em função de nomenclatura de cargo cagada, assim, de fato. Sabe aquelas promoções, assim, que a pessoa não sabe que cargo dá para a pessoa, porque ela quer dar um aumento, aí não tem um nível de carreira desenhado, de senioridade, vai lá dar um cargo de supervisão. E o cara faz a mesma coisa que o auxiliar de produção, só para dar o aumento. Aí, toda vez que entra um auxiliar de produção, vai lá, pede equiparação, pede equiparação, pede equiparação. Como é que a gente solucionou isso para a empresa? E eles não sabiam como fazer isso, eles não sabiam mais o que fazer para solucionar. Implantação de cargos e salários, mas principalmente descrição de cargos para fazer a adequação dessas nomenclaturas, né? Então, o problema, ele está ali. A gente precisa saber que problemas eles estão enfrentando e resolver com os nossos serviços, tá? Implantação de cargos e salários também ajuda a criar uma marca empregadora comprometida, sabe? Porque um colaborador que sabe que tem uma carreira para desenvolver ali, ele vai gostar de trabalhar nessa empresa, ele vai compartilhar
isso com as pessoas que são próximas dele. Isso vai criando uma relação de marca empregadora, né? Muitas vezes também as empresas acabam enfrentando dificuldade na tomada de decisões salariais. Sabe aquela coisa assim, não tem tabela salarial, eu quero dar um aumento para o cara, dá 200 pila no salário dele. O que é 200 reais? Quantos por cento do salário? Vai ter alguma questão de equiparação que a gente tenha que avaliar? Quantos níveis que isso significa? Isso está de acordo com algum outro salário dentro da empresa? Eu quase tenho um piripaque quando eu vejo isso nas empresas. Mas é comum, cara, não tem uma tabela, as pessoas se viram com tudo isso, entendeu? Dá 200 reais, dá 300 reais, muitas vezes o cara vai lá e dá o valor de fato. Eu preciso... Eu vi isso essa semana também. Tinha um menino que foi pedir aumento porque ele precisava chegar num determinado valor para financiar a casa dele. E aí, o que acontece? O gestor totalmente sem munição, no caso de um programa de cargos e salários estruturado, foi lá e diz, beleza, quanto significa 300 reais de aumento? Dá 300 reais de aumento. Não olhou para mais nada, sabe? Então, ou não conseguiu tomar essa decisão porque não sabia como tomar essa decisão. Também serve, óbvio, né, para a gente conseguir reconhecer talentos, porque quem trabalha bem, quem de fato veste a camisa, tem que ser reconhecido, quem está entregando mais merece crescer e evoluir na carreira, tá? Pesquisa de clima. Primeira coisa que soluciona, óbvio, né? Um clima organizacional ruim, né? Se o clima está pesado, se as pessoas estão brigando, se as áreas não estão conversando, se não está tendo se o processo de trabalho, esse fluxo de trabalho não está caminhando bem dentro da empresa, tudo isso a pessoa como gestora dessa empresa, ela identifica, né? Então, eu estou com um clima organizacional ruim, de fato, como é que eu soluciono? Pesquisa de clima, né? Também para quem precisa de dados para embasar as ações da área, ou quem não está com engajamento dos colaboradores, quem está com muita rotatividade, quem não tem um rumo definido, ou quem está com resultados insatisfatórios e não sabe por que isso está acontecendo. Pesquisa de clima tem pilares de apuração, né? Quem olhou o módulo lá sabe. Então, a gente consegue direcionar onde está a maior insatisfação desse colaborador através da pesquisa de clima, tá? Gestão de desempenho para reconhecimento de talentos. A gente também consegue subsidiar o gestor em tomar melhores decisões em relação a esse colaborador. No cliente que eu estava ontem, a gente está iniciando ainda essa estruturação da gestão de desempenho e a gente está numa questão assim que a gente está avaliando uma líder dessa empresa para ver se de fato ela vai dar conta da função ou não. E quando você não tem essas ferramentas, você não sabe como tomar uma decisão, porque você não sabe se de fato ela está entregando, não está entregando, se ela tem perfil, se ela não tem, se de fato vai dar certo. Quando você tem essa estrutura de avaliação de desempenho, você tem ali um formato de avaliação que vai te dar as respostas que você precisa. E também ajuda o colaborador a conhecer mais o perfil profissional dele, pelo menos no que se refere ao que a empresa espera, e assim buscar melhorar, se aperfeiçoar e se adequar a esse perfil, né? Gestão do desempenho também é para a gente identificar a diversidade dessa equipe, né? Quanto mais perfis diferentes eu tiver nessa equipe, mais ela vai se complementar, né? Ao invés de ter perfis muito parecidos e daqui a pouco algumas competências estarem sendo perdidas. Mas o mais importante, isso aqui alimenta e torna muito assertivo um plano de treinamento, é a gente identificar as lacunas de conhecimento. Se eu definir que um colaborador tal precisa de competência técnica tal, e eu identifiquei lá na avaliação que ele não tem, então eu preciso encontrar uma forma de desenvolver isso nele. Se eu preciso que um colaborador que trabalha no atendimento tenha uma boa comunicação e eu identifico lá dentro desse feedback da avaliação de desempenho que ele não tem isso, beleza, vou colocar lá um desenvolvimento dele na área de comunicação. Então, são questões que uma gestão de desempenho resolve. Já o desenho da estrutura organizacional, eu acho que poucas pessoas escolheram trabalhar com isso. Para mim, seria a primeira opção. O que um desenho de estrutura organizacional resolve?
ajuda a simplificar o andamento das rotinas internas, né? Se está tudo muito complicado, se não está fluindo, se a distribuição não está legal, se o fluxo de trabalho da empresa está complicado, se as áreas estão brigando muito, não estão se integrando, isso é bastante comum que a gente identifique lá no diagnóstico, né? Que o financeiro quer matar o comercial quer matar o financeiro, que o comercial, que a produção quer matar o comercial, e assim vai, aí não existe integração. A gente consegue organizar através do estudo de uma estrutura organizacional. Mas imagina que capaz que lá o cara que está enfrentando esse problema sabe que vai ser solucionado dessa forma. Ele não sabe uma solução, a gente tem que apresentar. O programa de endomarketing resolve falhas na comunicação, falta de alinhamento dos objetivos da empresa, os colaboradores estão indo para um lado, a empresa está indo para o outro, falta autonomia nessa empresa para que os colaboradores trabalhem, porque eles não sabem para onde a empresa está caminhando, então eles vão tomando decisões que não estão alinhadas ao que a empresa quer. Ajuda também a melhorar a marca empregadora da empresa, se a empresa está lá, não está conseguindo atrair talentos, está precisando melhorar essa marca empregadora, cara, o programa de endomarketing está aí para isso. Hashtag, posta nas redes, faz reconhecimento, posta no LinkedIn, cria essa imagem de fato, mas que seja, óbvio, condizente com o que acontece na prática, né? Ajuda também a reconhecer talentos, a ter uma transparência na comunicação e resolver fofoca, rádio peão, né? Quem é que não detesta uma fofoca, uma rádio peão na empresa? Quantas vezes eu já cheguei, esses dias ainda, cheguei numa empresa, estava um pandemônio instalado, porque tinha vazado a informação de um desligamento da empresa. Por quê? Porque tinha sido desligado um gerente dentro da empresa, não foi comunicado direito isso, não foi explicado para as pessoas qual é a estratégia que estava se utilizando para definir as pessoas que ficam ou não ficam na empresa, virou uma fofocalhada, vazou, aí segundo ele, a gente achou que tinha vazado a informação do desligamento, mas, na verdade, por falta de comunicação da empresa, ele foi ligando os pontos e foi criando uma teoria da conspiração que resultou nessa confusão toda. E aí, isso a gente resolve como? Programa de endomarketing. E aqui, gente, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, como tem campo para a gente atuar. Se a gente conseguir desdobrar bem o quanto um plano de endomarketing consegue resolver inúmeras coisas na empresa, a gente vai ter trabalho até não parar mais. Porque existe, só que a dificuldade aqui é a gente conseguir evoluir o plano de endomarketing muito além das ações em dias e datas comemorativas, né? A gente precisa evoluir esse plano de endomarketing para uma comunicação interna, a gente comunicar o que está acontecendo na empresa, a gente comunicar o que está acontecendo no mercado em que a empresa está inserida. E essas informações a alta gestão não gosta de compartilhar, tem medo, não sabe do efeito. Então, a gente precisa mostrar para eles que não compartilhar, não desdobrar, não informar a base é muito pior, porque criam-se inúmeras teorias da conspiração que são muito piores do que está acontecendo de fato. Isso vai criando um clima ruim, vai criando um desgaste, vai criando um clima de medo, muitas vezes, né? Então, se eles têm medo de compartilhar informações estratégicas, às vezes, o não compartilhar é muito pior, porque a gente subestima a capacidade das pessoas de entender os movimentos da empresa. E quando a gente não esclarece o que está acontecendo, eles vão lá e criam a teoria deles, né? Então, quem resolver trabalhar com isso aqui tem a oportunidade até perder de vista. Eu trouxe aqui algumas soluções, mas vocês sabem o quanto mais pode corrigir, e se vocês voltarem lá no primeiro passo, assistirem esse módulo, vocês vão ver que tem vários pilares de atuação do endomarketing que vão muito além das datas comemorativas, né? Políticas corporativas de RH. Se eu não tenho diretriz de atuação para gestão de pessoas, se eu tomo uma decisão diferente para cada um, se eu olho, se eu decido o salário olhando para a cara da pessoa para ver se eu vou com a cara dela ou não, né? Se as pessoas acham ou entendem que não tem regra na empresa, que tudo é tratado pela exceção, que para cada um é de um jeito, isso
isso cria um desgaste, cria um clima interno ruim, cria várias coisas difíceis, né? Então, quando a gente tem políticas corporativas definidas, olha, recrutamento e seleção é assim, a gente não contrata parente, a gente não contrata familiar para trabalhar na mesma equipe, pronto, está definida a diretriz. Olha, para você receber um aumento, a gente faz este processo. Você não vai receber 2 aumentos em 6 meses, tem um período de intervalo, né? Ou, enfim, a decisão vai ser tomada dessa forma. Recrutamento interno, para você participar, você precisa ter tanto tempo de empresa. Então, você vai criando diretrizes de atuação dentro de gestão de pessoas que vão minimizando conflitos internos que acabam sendo gerados, tá? E a implantação de você oferecer a implantação de um RH como um todo é para aquelas pessoas que não têm nada, né? Empresas que não têm nada, que é uma solução para ele conseguir atingir os objetivos da empresa, aumentar resultado, estruturar esse negócio para expansão. Eu estou com um cliente desses que é muito bacana, assim, porque eles estão na 3ª loja deles e eles estão num plano de, em 3 anos, chegar a 10 lojas. Então, eles estão abrindo novas lojas a cada 6 meses, em média, 6, 7 meses. Só que, assim, um projeto de expansão gigante e uma bagunça interna. E aí, tu começa desde lá do básico, de descrever a função, organizar esses processos. Então, se você, se a pessoa lá, se o cliente em potencial está pensando em crescer esse negócio, em estruturar o negócio para crescer, você dizer que uma implantação de um RH vai apoiar ele nisso, vai fazer com que ele queira ouvir a sua proposta e queira entender como a gente pode, de fato, contribuir nisso. Se ele está enfrentando problemas com gestão de pessoas, se ele precisa melhorar a performance dessa equipe, ou reduzir perda de talentos, enfim, tá? Desenvolver esses colaboradores. Eu quero entender agora, eu vou encerrar aqui, eu vou abrir para a gente conversar, tá? Porque na próxima aula a gente vai aprender a se posicionar como consultor e criar esse portfólio. Eu ainda estou definindo se vai ser essa aula ou vai ser a de copywriting, que é onde a gente começa, de fato, a estruturar o processo de abordagem e de conquista de clientes, de como conseguir clientes para os seus trabalhos. Mas isso aqui vocês precisam ter na ponta da língua. O cliente vai te dizer, eu estou com esse problema, você vai ter que pensar na sua cabeça rapidamente, eu posso ajudar dessa forma e vai resolver desse jeito. O processo de comunicação e de raciocínio de vocês precisa funcionar dessa forma, tá? Eu vou desligar a tela agora, porque eu quero ouvir vocês para ver se ficou claro o que eu tentei transmitir. Então, deixa eu ver aqui, onde é que eu abro? Eu acho que vocês conseguem abrir, né? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Se vocês entenderam, se fez sentido, se vocês já tinham pensado nisso, se isso estava claro para vocês, ou se vocês já tinham pensado em trabalhar dessa forma. Ali, pelo que eu percebi, alguns eles se comunicam bastante. Por exemplo, a análise de perfil, eu consigo casá-la com um treinamento, desenvolvimento de liderança. Exato. Assim, a minha percepção é que um vai puxando o outro. Uhum. Que é uma forma que eu poderia, inclusive, se vocês quiserem que eu transforme isso, é uma forma de visualização que ajuda, tá? Eu construir esse material dizendo o problema organizacional, com que os serviços de RH eu consigo resolver esse problema. É uma forma de visualização diferente. Então, por exemplo, ele está com problema lá na perda de talentos da empresa. Como é que eu posso ajudar ele? Eu posso ajudar fazendo um plano de endomarketing, fazendo uma implantação de cargos e salários, oferecendo um treinamento, enfim. Aí eu crio um rol de soluções de RH para aquele problema. Eu acho que fica mais fácil para vocês atuarem, porque vocês vão receber no colo de vocês o quê? O problema. Né? Então, ele vai jogar no colo de vocês, olha, estou com tal problema. E aí vocês precisam de pronto já dizer, olha,
E se eu fizer isso, eu consigo ajudar assim. Se eu fizer um plano de cargos e salários, eu ajudo assim. Quem sabe a gente faz um desenvolvimento de liderança para te ajudar nisso. Então, eu vou trazer as duas formas de visualização, porque aí vocês vão ter uma lista de problemas organizacionais e do lado quais os serviços de RH que solucionam aqueles problemas. Porque acho que fica mais fácil de vocês atuarem e, de fato, conseguirem memorizar tudo isso. Porque no momento que você está ali na frente do cliente, ele vai te jogar esse problema e ele vai jogar a bola para você. E aí você tem que passar confiança na hora de você dizer, beleza, eu posso te ajudar fazendo isso. Eu posso te ajudar como RH fazendo tal coisa. Você não pode ficar, se você, assim, ó, qualquer insegurança, se você titubear, ele já vai pensar, opa, talvez ela não saiba de fato me ajudar. Né? Então, eu vou deixar estruturado das duas formas, porque da forma que eu criei, é melhor para vocês criarem conteúdo e vocês estruturarem a abordagem para o cliente. Mas, na hora de você estar de frente com esse cliente, é melhor que esteja estruturado por problema. Então, eu vou criar as duas formas de visualização. E aí, por favor, né? Esse é um material vivo e dinâmico, tá? Ele não vai... Vocês vão pensar em inúmeros outros problemas e inúmeras outras formas de resolver isso como RH. Né? Então, por favor, não deixem esse material ficar estagnado. Sim, exato, né? Vocês estão me falando ali, nem sempre ele sabe qual é o problema. Mas, assim, ele sabe que ele tem um problema, né? Ele sabe que está com algum problema relacionado a pessoas. Ele não vai chamar uma consultoria de RH se ele está com problema na qualidade do serviço, sei lá, se o produto final está saindo estragado, alguma coisa assim. Agora, se ele está com problema na equipe, né? Aí são aquelas abordagens que a gente faz que são mais macro, né? Que não entram num problema específico. Isso a gente aprende lá, vai aprender em copywriting. Você vai entrar no problema, você vai entrar no problema específico que ele possa estar enfrentando, ou você vai fazer uma abordagem mais macro. Ah, você está com problema de gestão de pessoas na sua empresa? Você está com problema com os seus líderes? Você está, sei lá, você quer começar a motivar as pessoas e não sabe por onde começar? Você está notando que a equipe está insatisfeita e não sabe por quê? São abordagens mais macro que você vai entrar sempre, porque assim, ó, independente de vocês oferecerem uma solução, o que é importante que vocês saibam? Nem sempre o que ele diz que é um problema é de fato um problema. A gente pode identificar no diagnóstico que o problema, na verdade, é totalmente outro, que a percepção dele está errada. Então, o que eu falei na aula passada, vocês precisam ter em mente, a gente vende o que ele quer, mas faz o que ele precisa. Né? Ele está com um problema tal, beleza, aí você pode dizer, olha, eu tenho tal forma de solucionar, mas o bacana é que eu sempre começo fazendo um diagnóstico. Qual a vantagem de fazer um diagnóstico? Você vai ter uma visualização completa desse problema na empresa, do que está acontecendo, como você pode solucionar, inclusive identificar se não existem outros problemas que podem estar afetando essa equipe. Então, você, independente do que, a não ser que seja muito específico, assim, se ele venha muito, aquele cliente muito objetivo, assim, não, eu quero tal coisa, mas é difícil, é bem difícil, tá? Normalmente ele está perdido e não sabe, ele está esperando que você ofereça a solução, que você solucione o problema. Eu sempre acabo fazendo um pequeno diagnóstico. Eu posso não fazer numa estrutura de descrição de cargos a ponto de conversar com um monte de gente, fazer a descrição? Não, mas eu posso fazer um pequeno diagnóstico, que é conversar com a gestão dessa empresa, que normalmente já acontece ali naquela primeira reunião de negociação, ou depois de iniciado, eu posso fazer uma observação dentro dessa empresa. Ontem, quem olhou meus stories viu que eu estava sentada no balcão de uma loja observando o movimento da loja. Isso fazia parte do meu diagnóstico, porque eu estava observando como que aqueles colaboradores estavam se movimentando em relação ao atendimento do cliente. Eu não precisei falar com ninguém, eu fiquei lá 2 horas observando, fiz uma lista de coisas que eu observei que a gente teria que solucionar, através de treinamento, através de desenvolvimento de perfil e desenvolvimento de liderança. Então, não precisei falar, mas nunca comecem
A não ser que o cliente diga, não tem tempo para isso, faz isso e tal, e deu. Mas sempre procurem fazer um pouco desse diagnóstico. Dificilmente o cliente não vai deixar, pelo contrário, eles gostam, porque aí você consegue trazer outras soluções, identificar outras coisas que ele não viu. E, cara, você quer ganhar um cliente, de fato, para assim, manter ele na tua carteira para sempre, é você mostrar para ele algo que ele não sabe sobre a empresa dele. Isso a gente faz quando a gente observa, quando a gente conversa com as pessoas, que é o que as pessoas costumam não fazer, buscar resposta fora. A resposta está com aqueles colaboradores. Se a gente ouvir essas pessoas, que seja 2 ou 3, se a gente observar a movimentação dessas pessoas, a gente vai identificar coisas que eles não perceberam. E no momento que você trazer isso para a mesa, ponto, você ganhou um cliente, dificilmente você vai perder. Você ganhou autoridade, que a gente fala. Você ativou o gatilho da autoridade. E quando você consegue ativar isso, ele vai ganhar muito mais confiança em tudo que você for propor para ele, tá? Para quem quer se aprofundar em design organizacional, o que você indica? Cara, tem que estudar muito sobre setorização, sobre fluxo de trabalho e arquitetura organizacional, porque design organizacional, vou te dizer assim, é uma demanda muito importante, dá para cobrar bem por isso, e muda muito, que é assim, você olhar para aquela estrutura de organograma, né, você vai olhar vai desenhar o organograma como ele está, e você vai ter que ter a capacidade de analisar a beleza. Mas por que a logística aqui está respondendo à produção? Se em todas as empresas do mercado a logística responde para o comercial. Aí você começa a organizar a setorização. Ou você começa a entender, tá, mas beleza, por que isso aqui está tudo socado num setor só? Por que a gente não abre setores diferentes disso aqui? Por que a gente não separa a produção do carregamento? Por que a gente não separa o atendimento aqui, recepção do administrativo? Né? E precisa conseguir embasar isso, né? Eu tenho um e-book, e eu não sei se vocês leram, mas, por favor, retornem, quem quiser trabalhar com isso, que está super completo, que é como desenhar o organograma da sua empresa. Lá eu explico tudo sobre setorização, sobre divisão do trabalho na empresa, a melhor forma de dividir, se é por similaridade de funções, se é por fluxo de trabalho. Então, tá tudo bem explicadinho lá. Faz bastante sentido que você acesse esse e-book, tá? Então, eu vou ficar rica aqui no Cidade de Atendimento no Comércio, especialmente nas lojas de sapato. Olha, essa questão de atendimento, gente, eu não sei se vocês pensaram em trabalhar com isso, mas, caraca, assim, que ramo que tem oportunidade, puta que pariu, assim. É chato de trabalhar, é chato, mas, assim, tem muita oportunidade, tá todo mundo precisando disso. E eu vou te dizer que se eu abandonasse RH, eu teria um produto só para desenvolver atendimento nas empresas. Porque é muito fácil de vender, é muito necessário e rapidamente dá resultado que você consegue medir pela satisfação dos clientes. Né? Perfumaria também. Quem que é? Diz lá, vem mais uma carne de pescoço. Quem é que fala isso, gente? O que é isso? Onde está o e-book? O e-book está lá no primeiro passo, no material complementar, eu acho, e também está no módulo de organograma. Organograma? Sim, está no módulo de organograma, é só vocês buscarem lá. Mais perguntas, gente? Oi, boa noite. Eu sou de Recife, minha gente. Obrigada aí pela presença, assim, dedicar todo mundo junto. Eu queria falar um pouquinho sobre um possível cliente que eu conquistei, assim. Na verdade, eu sou cliente desse espaço, que é um salão, e é o que acontece. Eventualmente, a gente estava conversando e o amigo disse assim, eu estou com um problema, eu acho que tu pode resolver. Eu disse, tá bom, o que se trata? E aí ele disse, olha, eu estou com problema com os meus colaboradores, a gente está tendo problema assim com rotatividade. Aí ele começou a conversar e eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Assim, ó, a gente pode marcar um outro momento para a gente conversar assim, de forma mais específica sobre isso. E aí ele estava todo ansioso e estava todo preocupado porque estava refém de alguns colaboradores
E aí ele disse que não queria aquilo. E eu disse, cara, ó, existe, só vou dar só uma pincelada. Sabe? Se você é da área de marketing, você faz toda uma estrutura. Como é que você divulga uma vaga para você conseguir, por exemplo, o colaborador ideal? Aí eu falei que a gente tinha que traçar um perfil sobre o que ele queria, o que ele esperava. E aí o cara ficou encantado, né, com poucas coisas que eu falei, baseadas nas coisas que eu já aprendi, nas coisas que a gente fica trocando aqui todos os dias, assim. Eu fiquei muito feliz, primeiro porque, assim, é um cara super gente boa, me deu a oportunidade, assim, de cara, né? Não são muitos colaboradores, mas ele entendeu que precisava rever, né? E que ele não precisava mais ficar refém. E aí, quando a gente conversou, que eu mostrei para ele, ficou agora tudo mais claro, o que eu quero de verdade e o que eu espero dessas possíveis colaboradoras. E agora fica muito mais tranquilo para eu montar a minha arte para poder divulgar isso. Agora a gente tem vários outros caminhos. Fiz um pequeno diagnóstico para ele também, porque aí encontrei várias coisas, porque eu fico só observando, né? E, Érica, esse diagnóstico é muito fácil de fazer, porque você faz ali algumas perguntas para esse dono, você faz ali uma observação, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe como, você já processa como você pode ajudar ele com as questões de RH. E nosso pensamento tem que funcionar assim o tempo inteiro. É olhar eu costumo dizer que eu vejo RH em tudo. Eu vejo RH em tudo. Então, a gente olhar para o que está acontecendo em qualquer empresa, ali naquele atendimento, a gente ter esse olhar, pô, aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo, mas talvez isso solucionasse. É ver RH em tudo. Falei para ele que a gente precisava ver a questão de treinamento e desenvolvimento, porque ele só não podia ter uma opção para aquele segmento, né, que ele está mais, assim, está mais deficitário, né, em um segmento específico. Então, eu fiquei assim, poxa, eu estou estudando, porque acho que eu já disse a todo mundo, a meio mundo de gente, acho que até para você também, Gabi, dizendo que comecei agora, estou estudando agora, eu tenho, assim, uma especialidade, eu sou pós-graduada em marketing digital, eu sou relações públicas, e aí me descobri ainda mais como, assim, uma pessoa, uma profissional de RH que consegue compilar todos os meus outros, assim, conhecimentos que eu tenho anterior, e aí isso só vai fazer, assim, eu deslanchar. Só que, inicialmente, eu disse assim, poxa, como que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho experiência, que eu não tenho nada? Porque, assim, eu tenho experiência com outras coisas, mas não necessariamente com RH. E aí, consegui pegar o que ele tinha de melhor, que é justamente porque o cara é designer, o cara faz toda uma estrutura de marketing para o negócio dele, mas não estava sabendo utilizar a ferramenta que tinha para alcançar o objetivo que queria. Então, eu disse, claro que eu sou capaz. Não quer dizer que porque eu não tinha experiência nenhuma que eu não vou conseguir fazer. De fato, sim, isso já está assim, excluído de dizer assim, isso, não posso fazer. Isso é uma questão importante também que tem crescido muito com essa questão da pandemia e dos negócios terem ido muito para o digital, terem ido criar uma imagem nesse digital, né? Eles estão muitas vezes bem assessorados em criar essa imagem para o cliente, mas eles não entendem que as pessoas é que precisam sustentar aquela imagem na prática. E pessoas passam por RH, entende? Você pode criar a melhor visão do negócio lá no seu Instagram, no site da empresa. Se eu for até lá e não tiver a melhor experiência, cara, não vai adiantar, entende? Então, essa estratégia de posicionamento de marca precisa ser sustentada por pessoas que façam isso acontecer. Eu trabalho muito conectada com consultoria de planejamento estratégico, e é sempre assim que a gente trabalha. A forma com que a empresa escolhe se posicionar, né, ou criar a imagem dela para o mercado, precisa ser sustentada por profissionais que acreditem naquilo e que façam isso acontecer. Se ele está com dificuldade, a gente tem oportunidade de trabalho. E isso também envolve muito do nosso poder de comunicação e de fazer perguntas, gente. Fazer perguntas é o segredo para a gente identificar oportunidades. Eu estava no salão de beleza fazendo meu cabelo, perguntando para esse gestor do salão alguma coisa sobre... sabe
quando você faz o cabelo, e eu caí nessa, né? Quem viu meus stories viu que eu comprei o shampoo depois de fazer o cabelo. E perguntei como é que funcionava lá a questão de vendas desses produtos, né? Se essas pessoas de fato ofereciam esses produtos depois de fazer o procedimento estético, enfim. E ele disse que estava com muita dificuldade de fazer os colaboradores, de fato, fazer essa venda casada, que se chama, né? E aí, aquela coisa que seja, pô, se faz um treinamento, explica ali o procedimento de oferta, faz uma frase padrão e tal, seria muito fácil aumentar o resultado de venda desse cliente com alguma solução nossa de treinamento. Então, é isso, a gente tem que estar com o radar ligado o tempo todo, porque o cliente vende das formas mais, enfim, como é que eu vou dizer, inesperadas, né? A gente vai falar sobre abordagem, vai falar sobre criar portfólio, tudo isso, mas você vai conquistar clientes aí o tempo todo, e quanto mais você comunicar o que você faz, mais as pessoas vão poder ver em você uma solução para o que elas estão enfrentando. Só para concluir, que ele percebeu, bem rapidinho, é que ele disse assim, poxa, Eric, eu fazia uma abordagem diferente e eu não tinha o público que eu queria. E eu disse, é justamente isso, a gente precisa trabalhar e precisa desenhar para que a gente consiga ser assertivo, porque se não for assim, você vai ter um rol de profissionais que não se adequam àquilo que você quer. E aí ele ficou super feliz, aí ele já conseguiu aí algumas pessoas, né, para o que ele queria. Aí ele disse, Eric, eu quero que você participe de todo o processo. Eu disse, tá, não sei de nada, na minha cabeça, sabendo de tudo, isso a gente vai embora. Quero que tu esteja presente, que você dê opinião sobre o perfil das pessoas. Tá ótimo. Mas, Érica, lembra do que eu falei na última aula? Nunca diz que não sabe, né? Não, isso foi internamente. Não, isso foi internamente. Você vem aqui e corre pra gente se ficar com dificuldade. Não, na hora, sério, estou dentro, pode marcar, estarei presente, se quiser. Na frente da pessoa, é assim, carão, né? Por trás, eu disse, não, vou correr atrás das meninas. Faz a grega, isso aí. Obrigada. Mas esse exemplo da Érica é clássico, tá? Que ela, dentro dessa conversa, o cliente não trouxe a necessidade para ela de que ele precisava de uma consultoria de RH. Ela que mostrou para ele que ela poderia resolver o problema dele através das ações de RH. Então, o processo é exatamente esse. Rosana. Bora lá. Eu fui ver lá no RH Primeiro Passo, o e-book que você falou é como desenhar um organograma da empresa? Isso. Para mim, ele não está disponível. Não? Você Tem olhou alguns materiais lá dos bônus que não estão disponíveis, inclusive as aulas ao vivo. Tu olhou... É mesmo, gente? Ela entra como stream da Hotmart e não pode ser aberta. Mas dá uma olhada lá no módulo de organograma. Na primeira aula, provavelmente deve estar. Dentro de organograma? Dentro do módulo de organograma ele está. Eu até vou dar uma conferida nisso. Tá, eu vou dar uma olhada lá. Obrigada. Era isso, Rosana? Era isso. Eu tenho uma notícia para dar para vocês também, que era algo que vinha me incomodando muito e que vai melhorar a vida de vocês, tá? Eu estou estruturando a partir da semana que vem, junto com a Gi, cadê a Gi? A Gi tá aí? Uma estrutura de suporte melhor, mais adequada para os meus colaboradores, para os meus clientes, para os meus alunos, tá? Para quê? Para que a gente possa, para que eu consiga, de fato, agilizar mais os retornos, tá? Que hoje eu me sinto muito culpada, me sinto muito mal quando eu não consigo responder, mas eu não tenho conseguido hoje, de fato. Então, assim como tem inúmeras coisas que eu preciso resolver nos cursos, e agilizar, de fato, melhorar essa experiência de vocês como meus alunos. Então, a partir da semana que vem, vai ser estruturada a questão do suporte através da Gi, e a gente vai estar fazendo uma abordagem para vocês individualmente também, para a gente construir, ouvir um pouco da opinião de vocês e estar melhorando a experiência de vocês em relação ao curso, materiais, enfim, tudo, tá? Então, fiquem preparados para essa abordagem, e aí, através disso, também consigo agilizar aí muito, muito mais os retornos para vocês, que é uma preocupação minha,
Eu fico sem dar retorno, reconheço, faço aqui a minha culpa, mas estou aqui para resolver também e proporcionar a melhor experiência. Então, assim, teve bastante gente que já me perguntou coisas no privado sobre consultoria. Eu sei que a gente tem uma mentoria individual lá no final, mas, por favor, vão me acionando, porque agora consegui me organizar melhor com as demandas todas. Vão me acionando com demandas específicas que forem acontecendo no dia a dia de vocês. Quero parabenizar as minhas alunas que já abriram aí as suas consultorias, já vi que tem site sendo criado, já tem Instagram rolando, já tem gente se posicionando. Parabéns por isso. A Larissa está aí, né? Larissa! Ê, Larissa! Muito bem. Funcionou. A Gi também já me enviou o site que ela está criando para a consultoria dela. Então, já tem um monte de gente aí andando e deslanchando, e estou muito feliz por isso. É só o começo, a gente tem aí... a gente vai ter um horário individual para cada uma, tá? As minhas mentorias levam aí de 1h30. Mas a gente está aqui trabalhando por resultado, né? Então, se levar mais tempo, dependendo do tamanho do problema, a gente leva mais tempo. Mas acredito que depois de ter passado todas as aulas, esse tempo já vai ser reduzido, tá? Que bacana, a gente já está aí, ó, super ajudando o pessoal. Fico feliz em saber. Gente, mais alguma pergunta? Senão a gente encerra. Quarta-feira estamos aqui para construir nosso portfólio, para começar esse trabalho e aí depois partir para as abordagens. O portfólio também vai ser muito importante que vocês tenham essa visão de solução também, porque da mesma forma, se vocês criarem um portfólio de serviços, talvez o cliente não faça sentido para o cliente. Então, também vou ensinar vocês a criar um portfólio de soluções e serviços, né? Para que faça sentido e conecte mais com esses clientes. Oi, Gabi. Queria só confirmar, no comecinho ali eu perdi. Tá. Hoje os meus clientes são todos indicações. Uhum. E aí, eu só quero confirmar se eu entendi certo. Você falou que a gente vai ter uma aula de copywriting, certo? Uhum. Então, as abordagens que hoje dão certo para você são via e-mail? Não especificamente, mas assim, eu já fiz no início, hoje não faço mais. Eu consegui vários clientes fazendo abordagem por e-mail para uma lista de e-mail que eu construí, isso eu vou explicar para vocês como faço. E aí, por isso que eu digo que não é eu entregar um formato, olha, eu sou consultora, está aqui o que eu faço. Né? Eu tive que enviar vários e-mails falando sobre problemas diferentes até que um conectasse com o problema que alguém estivesse enfrentando. Né? Uhum. Enviei sobre tal coisa, enviei sobre tal assunto, enviei, até que eu enviei, precisando implantar, nunca mais vou me esquecer, precisando implantar cargos e salários na sua empresa e não sabe como. Aí eu falei, explanei, comecei, e depois me coloquei como solução dizendo que eu fazia esse trabalho para a empresa. E aí foi quando eu comecei a receber os, preciso disso para a minha empresa, como é que funciona o seu trabalho? E aí tu começa a desenvolver. Né? Agora, eu chegar lá e oferecer alguma coisa pronta não funciona. A conversão, que a gente costuma dizer, né, é muito baixa desse tipo de abordagem. Por isso que eu entendi que era importante que vocês aprendessem sobre copywriting, porque isso vai ajudar, inclusive, para quem está precisando criar conteúdo, né? Que você cria lá um portfólio através do seu Instagram. Se você tiver chamadas nos seus posts lá dizendo tá com problema em tal coisa? Tá com problema em tal coisa? A pessoa, tô com esse problema, entra lá direto na sua publicação. E aí você tem que ter a expertise de falar, de mostrar autoridade nesse conteúdo e terminar sempre colocando à disposição como solução para esse problema. Sim, não, legal, eu até comentei ali quando você estava mostrando os slides, para o nosso conteúdo de Instagram, esse daqui, né? Total. Cada tópico é uma publicação para o seu Instagram. Agora, tem gente que vai para as redes, né? Então, dá para fazer isso também por e-mail. Mas a estrutura de copywriting, ela ensina a fazer chamadas atrativas que conectem com esse público, vai ensinar a mostrar autoridade, mostrar que você sabe daquele assunto de fato, e aí também vai te ensinar a se colocar à disposição. Mas a estrutura é sempre essa. Então, para quem está precisando começar a criar conteúdo, é bem isso. Ali todo um rol de coisas que você pode pegar problema por problema,
e ir traduzindo em soluções de RH para você começar a se posicionar como autoridade nesse assunto. Ô, Gabi, posso só comentar uma coisinha rapidinho? Sim. Sobre o caso de um cliente meu, que na verdade ele quer trabalhar com marketing. Ele vai criar uma página no profissional de marketing dele, e ele já tem esse mindset, sabe? Eu preciso de um RH para me ajudar. Então, eu vou fazer uma página, eu vou atrair, né, pessoas realmente, aquele tipo que eu quero. E só que eu preciso de você, Rose. Eu preciso de você para você me ajudar na seleção. Então, assim, eu tô vendo, assim, por essa aula, eu já peguei que eu vou ter que desenhar uma forma de seleção, né, muito bem desenhada, para atender a necessidade dele e colocar na página dele já para começar o processo ali, sabe? Sim, essa Eu não sei, página... é aquele perfil, sabe? Perfil empreendedor que ele quer, totalmente com produtividade, com expectativa de remuneratória alta, mas tem que ter aquele perfil. Enfim, eu preciso desenhar isso, eu tô vendo, sabe? Sim, eu até te respondi lá, a gente vai me enviar o material no final de semana, né, Rose? Esse perfil, assim, é importante que você crie como é que eu vou te dizer, uma página direcionada a essas pessoas, que seja atrativa, e você precisa entender o que essas pessoas buscam. O que uma pessoa PJ busca em trabalhar numa empresa? Ela busca flexibilidade de horário, ela busca, sei lá, uma remuneração, construir a sua própria remuneração, sabe? O que essas pessoas estão buscando? É isso que você precisa entender, é se colocar nesse papel. Beleza, se eu fosse uma PJ hoje trabalhar numa empresa, o que eu estou buscando? Ah, eu quero flexibilidade de horário, eu quero conseguir construir a minha remuneração, eu quero talvez trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo, eu quero trabalhar home office, não sei, entende? O que é a expectativa? E aí, dentro disso, você tem que traduzir isso na vaga que você está anunciando. Ah, quer trabalhar com flexibilidade, construir seu próprio salário? Aqui a gente oferece tal coisa. Para conectar com a expectativa do que ele está buscando. Gabi. É isso que eu pequei, né? É na atratividade. Eu trouxe muita gente que não tem esse perfil. Exato. Que é o que, por isso eu digo, é a chamada, é como a chamada que você faz, né? Porque o que acontece? Se você diz assim, você quer trabalhar, quer ter mais liberdade, né? Trabalhar sem horário, construir seu próprio salário, né? Sei lá. Aí, se eu não estou procurando isso, né? Cara, eu já nem vou entrar nesse anúncio, entendeu? Não, eu estou procurando estabilidade, entendeu? Eu quero trabalhar numa empresa, eu já nem entro, já nem clico, já nem encho o teu funil de recrutamento e seleção lá. Então, é muito disso. E também o que você mostra para o que a empresa tem para oferecer, né? Porque hoje é fato que as pessoas pesquisam sobre essa empresa. Então, você precisa entender, no momento que eu jogo o nome da empresa lá no Google, o que eu estou encontrando sobre essa empresa? Eu estou vendo alguma coisa que atraia um empreendedor, seja ambiente, seja resultado, seja depoimento, seja apresentação adequada dessa empresa. Isso é muito importante, tá? Porque hoje é inevitável, as pessoas fazem essa busca, né? Eu tenho uma empresa que eu atendi, a gente tinha muita dificuldade porque eles não tinham, o site estava desatualizado e a página deles no LinkedIn estava em inglês porque era uma multinacional, não tinha uma página em português. Cara, as pessoas que achavam que era fake, ninguém se candidatava para as vagas, porque, bota lá grupo tal, beleza, o que eu encontrei disso? Um site desatualizado, LinkedIn em inglês. Foda-se, não vou eu me candidatar, porque eu nem sei o que essa empresa faz, nem entendi nada sobre isso. Gabi. Oi, Lari, fala. Oi, tudo bem? Tudo. Agora que tu falou dessa situação, né, das empresas que não têm um site bem elaborado, não tem uma página no LinkedIn, tem a página no LinkedIn, mas não tem algo, né, de acordo, enfim. Na empresa que eu trabalho hoje, quando eu fiquei sabendo da vaga, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar, né, sobre a empresa. Sim. Quando eu entrei no site, eu me deparei com um catálogo do ano de 2013, o logo da empresa totalmente desatualizado. Eu disse, caramba, que baita oportunidade para mim entrar nessa empresa.
né? Se ela está com um site todo desestruturado, quem dirá dentro da empresa, né? O setor de RH em si. E dito e feito, quando eu cheguei lá não tinha nada no RH, né? Eu recém tinha finalizado o RH, o primeiro passo, eu estava super empolgada em colocar tudo enfim, tudo em ação, né? E hoje eles me veem como uma pessoa muito estratégica dentro da empresa. Tanto que quando eu entrei, eu fazia também junto com o RH, como é uma empresa pequena, né? Junto com o RH eu fazia faturamento, entrada de pedidos, enfim. Hoje já eu não faço mais isso. Eu estou mais focada no RH e em processos estratégicos, porque eu enxerguei uma empresa onde estava totalmente desatualizada, uma forma de, enfim, de mudar a característica, não a característica cultural, porque acho que é um pouco mais difícil, leva muito mais tempo, né? Mas conseguir, enfim, engajar mais os colaboradores, porque os colaboradores odiavam a menina do RH que estava lá, que ela não dava nem bom dia para eles, né? Esses profissionais que nos envergonham, eu tenho vontade, assim, ó, de dar uma chinelada. Nem me fale. Não. Te contar, o trabalho que a gente tem para reconquistar a confiança em função dessas pessoas que odeiam pessoas é terrível. Pessoas que odeiam para te ter ideia. Trabalhar na RH. Verdade. Não tenho dom de trabalhar. Para te ter ideia, o quanto uma pequena ação que para mim era algo simples, né? Foi de grande valor para eles, que foi colocar os aniversariantes do mês no mural. Eles teve um que falou, é 5 anos que eu trabalho aqui, nunca ninguém colocou o meu nome no mural que eu tô de aniversário, sabe? Então, para mim é algo bem simples, dar parabéns, saber que nosso colega tá de aniversário, né? Mas talvez pode mudar. Pode mudar o dia, né? Exatamente. Isso é importante que a Lari trouxe, porque a gente precisa fazer essa jornada dos candidatos, né? A gente se colocar na posição desses candidatos, né? Beleza, se fosse eu no lugar dele, o que eu estou vendo sobre essa empresa, né? A Larissa viu, daqui a pouco... E aí a gente acha que isso não é papel nosso. Beleza, o site, o que eu vou me meter no site? Pô, mas o site constrói a marca empregadora da empresa. Como é que eu não vou sugerir? Como é que eu não vou dizer que a imagem que a gente está passando para os nossos candidatos é totalmente desatualizada e talvez nem todos vejam isso como uma oportunidade como a Larissa, sabe? Então, a gente precisa olhar para tudo isso e aí quando a gente traz, por exemplo, a Larissa, são coisas que provavelmente eles nunca tinham se atentado. Quando a Larissa foi lá e sugeriu, tá aqui a pessoa que vai me ajudar. É essa pessoa que vai se tornar estratégica dentro da empresa e vai me ajudar a construir o que eu quero, né? Então, o radar ligado o tempo todo e, Rose, faz isso, tá? Refaz a jornada do candidato, que vai te ajudar bastante a entender o que essa pessoa está buscando. Rapidamente, duas coisas, né? Primeiro, em que momento que eu faço um diagnóstico mais completo, né? Porque o mais simples a gente sabe ali, dependendo do serviço em si, né? Ou dependendo da abertura. Agora, o mais completo, eu queria saber qual era o momento ideal para se fazer, ou qual tipo de serviço específico. E um outro ponto, por exemplo, eu já trabalho numa empresa, né? Que é consultoria em RH, mas é mais voltada para a parte de recrutamento e mão de obra temporária. E o meu intuito sempre foi abrir aí uma consultoria mesmo, né? Que eu já passei aí por vários processos de implantação em pelo menos umas 4, 5 empresas, né? Onde eu reestruturei o RH do zero. E hoje eu vejo um cliente assim em potencial, né? Para vender mesmo o serviço, né? Alguns eu já tenho um pouco de contato, então acaba ficando mais fácil, que vem o quesito disso, né, que a nossa colega compartilhou ali, da própria pessoa pedindo a nossa ajuda, mas eu vejo um cliente em potencial, assim, que eu já tive um breve contato, mas não muito, porque era com a menina do RH que ficava lá, e hoje ela não está lá e eles estão sem um RH. Então, eu queria
saber, né, antes um pouquinho dessa aula que a gente vai ter, como que eu poderia chegar nessa empresa? Tá. Abordar essa empresa, no caso. Você já tem contato com ela. Tá. Eu tive mais quando era com a outra pessoa, né, que estava no RH. Agora seria diretamente com o diretor, eu não tenho contato com ele. Eu tive uma única vez com esse contato com ele. Tá. E aí você quer abordar ele para fazer o diagnóstico ou alguma solução, ou você já sabe de algum problema que ele está enfrentando? Olha, pelo que eu vejo, ele tentou implantar o RH, né? E essa pessoa ela não conseguiu, exatamente porque ela não tinha todo esse know-how, né? E ela achou que podia fazer tudo sozinha. E a gente sabe, como um bom RH, que não dá para fazer tudo sozinha, né? A gente precisa de parcerias, precisa engajar o time. E ela não fez esse percurso, sabe? Na época eu até tentei direcionar ela, mas ela não quis ouvir nem conselhos assim, sabe? Então, deu no que deu, que a gente sabe que, né, que infelizmente ela acabou não ficando lá também. E hoje eles estão sem RH, sabe? Então, eu vejo que é uma oportunidade que eu poderia entrar lá para ser consultora deles, né? Eu acho assim, nesse caso que você conhece o cliente, tá? E você conhece a situação e tudo que aconteceu, eu abordaria diretamente, dizendo, olha, acompanhei, né, a trajetória da empresa em tentar implantar o RH, inclusive acompanhei a trajetória do profissional, queria, né, me colocar à disposição para fazer esse trabalho, através de tal coisa, inclusive estruturando as entregas e tal. Então, eu faria, nesse caso, assim, a abordagem direta, tá? Porque você não precisa estar ali, tipo assim, mandar um e-mail dizendo, você está fazendo várias ações de RH que não geraram resultado. Você conhece o caso do cliente. Então, é você chamar e dizer, olha, acompanhei a trajetória de tal, ou até perguntar, para você não, tipo assim, não ficar de fofoqueira e dizendo, sei lá, que você, né, sei lá como você sabe da informação que não deu certo, né? Talvez nem seja essa a opinião dele. Dizer, olha, eu acompanhei um pouco da trajetória de implantação de RH com a profissional tal e queria saber como está isso na tua empresa. Aí deixa ele dizer, olha, ficou uma merda, eu não consegui fazer, não consegui, ela não terminou, não deu certo, o profissional não tinha perfil. Aí, no momento que ele te trouxer o problema, você entra com a solução. Beleza, eu posso te ajudar com isso, acho importante que você tenha o RH, né, tal forma, vende a importância de ter o RH, vende que você tem um método que funciona, que você tem o know-how, e se coloca como solução para isso. Mas nunca aborda assim diretamente, porque se você disser, você tem um problema, né? De forma Sim. Talvez ele vai negar, não, eu não tenho. Né? Então, a abordagem direta, ela pode criar barreira. Então, se você perguntar, olha, lembra que eu acompanhei, como é que ficou a questão do RH? Como é que está isso na tua empresa hoje? Deixa ele falar. Aí, se não deu certo de fato, ele vai te dizer e vai dizer, olha, não deu mesmo, daí você entra com a solução. Bacana. E agora, só respondendo um pouco da primeira pergunta, qual é o momento ideal, agora de forma genérica, tá? De fazer o diagnóstico completo? Assim, o momento, qualquer momento é o momento certo, mas o momento sempre o ideal, que eu costumo dizer, é que seja no início. Porque, e aí é importante, assim, se o cliente vem com alguma demanda, você sempre tem que tentar vender o diagnóstico antes, sabe? Por quê? Porque é a partir dele que você vai ter um trabalho assertivo. Quando você tem um diagnóstico bem feito, assim, quase 100% dos casos você vai conseguir fazer um bom resultado, porque você vai ter assertividade no que você vai fazer. Porque talvez o problema não seja o problema, a gente costuma dizer. Então, eu costumo vender muito esse diagnóstico, como sendo a melhor entrega do mundo, como se fosse a melhor coisa que eu vá fazer antes de implantar o RH todo, né? E aí, se vocês forem lá para o módulo de partindo para a ação do RH primeiro passo, vocês vão ver lá a questão do que é investigado nesse questionário.
né? O que cada parte desse questionário investiga. Tanto a senso de propósito dos colaboradores, a avaliação da marca empregadora, e aí você entende tudo isso. Eu fiz isso essa semana com um cliente novo. Eu disse, olha, eu faço um diagnóstico e o meu diagnóstico funciona dessa forma. Eu aplico um questionário em uma única entrevista, eu consigo levantar informações sobre escolaridade, perfil, competência, gestão de conhecimento, como é que está o planejamento de sucessão, se existe suplente para essa posição, se o nível de engajamento desse colaborador com a empresa, marca empregadora e tal coisa. Faz sentido para ti ter essas informações? Cara, eu quero tudo isso. Beleza, então aqui o diagnóstico é desse jeito que eu faço. Costuma funcionar bem. Então, volta lá para o módulo de partindo para ação, que ele está todo discriminado lá, para te ajudar a fazer a venda desse diagnóstico através do questionário. E uma outra dúvida, que até estou revendo, né, o primeiro passo lá, e lá você comenta, né, que dependendo do tamanho da empresa, não convém fazer com todo mundo, né? Sim. Escolher as principais pessoas, né? Então, ir sempre para essa linha de raciocínio mesmo, né? Isso. Sim, porque você vai fazer dimensionamento do projeto pelo número de cargos que você vai descrever. Isso você vai saber se vai levar mais ou menos tempo. Aí você tem lá o número de cargos, beleza. Aí você vai olhar o número de ocupantes por cargo. Ah, eu tenho um cargo que só tem uma pessoa, eu só vou falar com uma pessoa. Eu tenho um cargo que tem 20 pessoas, eu vou definir uma amostragem de pessoas para trabalhar. Se for muitos cargos, talvez eu converse só com 2. Quem vão ser esses 2? Sempre quem tem mais tempo de empresa e quem tem o melhor desempenho. Por quê? Porque são essas pessoas que eu quero mapear, é esse perfil que dá certo que eu quero mapear, não é o cara que está lá fazendo bagunça, entendeu? Então, são sempre esses perfis. E aí você vai definindo, vai criando uma amostra, vai calculando uma amostragem que você vai utilizar. Daqui a pouco a pessoa vai te dizer, não, eu quero que você converse com todo mundo. Tem cliente que me falou isso. Tinha 20 porteiros na empresa, conversei com 20 porteiros na empresa, porque o mais importante para eles era o diagnóstico em si. Só que isso acaba estendendo o tempo de projeto. Isso impacta em remuneração, né? Então, você vai alinhando esse escopo com o cliente. Mas a gente vai falar sobre isso também, eu vou ensinar vocês a criar o cronograma do projeto, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Beleza, gente? Vou encerrar aqui agora. Você está me perguntando quanto cobrar por um diagnóstico. Calma que está vindo a aula de precificação, não vai demorar tanto assim, vou explicar tudo sobre isso, tá? Obrigada por hoje, pessoal. Obrigada. Tomara que essa aula tenha feito sentido para vocês. A gente vai continuar bastante falando sobre esse tema de vender soluções e não serviços, e eu precisava que isso ficasse claro para vocês. Então, boa noite, bom descanso. Vou ajustar o material para ficar naquelas 2 visualizações, e quem está aí começando a criar conteúdo, pega o material e aqui, ó, vamos lá. Beijão para vocês. Tchau, tchau.